Olá, Lucas. Vamos dar início aqui às aulas que eu prometi para você. Eu vou dividir em três aulas, tá bom? Força centrípeta, aceleração centrípeta do elevador e da hidrostática, tá ok? Então, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre aceleração centrípeta. Só que falar de aceleração centrípeta, a gente tem que entender, é uma aceleração que veio da onde? Do conceito de força centrípeta. Aí eu peguei no livro esse pedaço aqui, que vai te fazer entender da onde vem esse conceito de aceleração centrípeta, quando que ela tem. A gente já sabe que é quando tem um movimento circular. E aqui fala, né? Quando um corpo de massa m, eu tô aqui, tá bom? Ó, quando um corpo, deixa eu fazer aqui, ó. Quando um corpo de massa m efetua um movimento circular uniforme, se ele é uniforme e sua velocidade é constante, ele vai estar associado a uma aceleração que é responsável pela mudança dessa direção do movimento, que faz com que ele seja circular. Essa aceleração é constante, ok? Denomina-se aceleração centrípeta. Então, essa aceleração que tem o objetivo de mudança da direção do móvel é chamada de aceleração centrípeta. E ela é perpendicular em cada instante ao vetor velocidade, ó, como tá aqui, mostrando aqui nessa figura aqui, ó, tá bom? A aceleração é um vetor, é uma grandeza vetorial, e ela é perpendicular ao vetor velocidade. Esse vetor velocidade, ele é sempre tangente à trajetória, ok? E aí, se existe aceleração, como está escrito aqui, ó, de acordo com a segunda lei de Newton, existe aceleração. A segunda lei de Newton fala que a resultante é igual a massa vezes a aceleração, resultante de todas as forças que agem, ok? E se o movimento é circular e uniforme, eu tenho a força centrípeta, essa força dominante aqui. Como a aceleração está no centro, a minha resultante está no centro. E aqui está a força centrípeta quando a gente coloca o vetor força, tá ok? Como a gente viu que a aceleração centrípeta é o quadrado da velocidade sobre o raio, né? A aceleração centrípeta é igual ao quadrado da velocidade dividido pelo raio, e que a resultante aqui, nesse desenho aqui, é a minha força centrípeta, que é massa vezes aceleração, vai ser massa vezes aceleração centrípeta. Então, vai ser igual a massa vezes v ao quadrado sobre o raio. Em todos os exercícios que a gente vai fazer, é isso que você vai usar, tá ok? Bom, existem quatro situações que a gente vai usar bastante isso, tá? A primeira situação é quando a gente gira um objeto através de um fio, que é quando tem fio, como a gente já viu, eu tenho atração. E nesse caso, a minha atração, ela é a minha resultante, embora eu tenha a força-peso, mas como está no espaço, só tem a força-peso, aí eu vou fazer a decomposição das forças, que vai ser a minha resultante, né? Nesse exemplo aqui que a gente tem, tá? Essa aqui é minha força resultante. Tem um exercício aqui que eu coloquei, que a gente vai exemplificar bem isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Um corpo de massa igual a 1 quilo descreve sobre uma mesa bem polida uma circunferência horizontal de raio igual a 1 metro. Então eu tenho o raio, dados do problema, igual a 1 metro, e a massa do corpo igual a 1 quilo. Igual a 1 quilo. Quando preso mediante um fio. Como eu tenho esse fio, mediante um fio, eu vou ter uma tração nesse movimento. É um ponto fixo da mesa. O corpo efetua 60 rotações por minuto. Então, isso aqui é uma coisa nova. Rotações por minuto, a gente fala se ela quantidade de voltas que ela dá. Então, o número de voltas, a gente fala que é a minha frequência, a frequência com que dá essa volta no corpo, né? Que é igual a 60 rotações por minuto. Esse RPM quer dizer rotações por minuto. E ele quer saber o valor dessa força de tração. E ele manda adotar π ao quadrado, aproximadamente igual a 10, ok? Quando ele dá π, eu tenho que ter ideia de circunferência.
Então, como que a gente faz exercício aqui? Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Primeiro, a gente tem que entender que a única força que existe aqui é a tração. Por quê? Eu coloquei o desenho aqui, ó. Eu tenho a força normal e a força peso, ela se cancela. Então, sobrou apenas a tração. Então, a resultante aqui é minha tração. Então, a minha resultante dessas forças aqui é a minha tração, e essa tração faz o papel da força centrípeta, ok? E vimos que a nossa força centrípeta é igual a minha resultante, segundo a lei de Newton, é massa vezes a aceleração. E essa aceleração, por mudar a direção do corpo, é a minha aceleração centrípeta. Então, a minha tração aqui vai ser massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Isso aqui é a primeira coisa que você tem que colocar. Simples assim. Por quê? Porque aqui vai te dar a orientação do que eu tenho que fazer no exercício. Eu tenho a massa aqui, ó. Eu tenho a massa aqui nos meus dados e tenho o raio. O que preciso achar? A minha velocidade. E a velocidade eu não tenho. E aí, quando isso acontece, você vai e volta no exercício e você vai perceber que tem um dado aqui, ó, dois dados, né? Que é a frequência e o π ao quadrado sobre 10. E aí eu tenho que lembrar de que a minha velocidade escalar, que é a velocidade escalar, como eu tenho raio dividido por raio, vai ser igual à minha velocidade angular, ok? E vimos também que a minha velocidade angular no movimento circular, ele vai ser ΔΦ sobre ΔT, onde o meu comprimento vai ser o comprimento de 2π. 2π, dividido pelo período. O período. E o que é o período? Inverso da frequência. Só que essa minha frequência está em minuto. Eu preciso passar minha frequência para segundo. Então, minha frequência, se é 60 rotações por minuto, um minuto tem 60 segundos, então ela tem uma rotação de 60 vezes a cada 60 segundos. Então, isso aqui vai ser igual a uma rotação por segundo, que a gente chama de 1 Hz, ou segundo a menos 1, ok? A minha frequência. Então, o meu ômega, a gente já viu que é 2π sobre o inverso do período, que vai ser 2πf. Com isso, jogando lá em cima, a minha velocidade vai ser igual a ômega R, onde meu ômega é igual a 2πf, 2πf vezes o raio. Pronto, daqui eu já consigo tirar a minha velocidade. A minha velocidade vai ser 2 vezes π. Peraí, deixa eu aqui, deixa eu apagar isso aqui, porque como eu quero a minha força atração, já vou usar isso aqui, ó. Minha atração é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, que vai ser 2πf vezes o raio, tudo isso ao quadrado. Tá? Eu peguei isso aqui, ó, e coloquei aqui, dividido pelo raio. Então, minha tração, não confundir essa tração com o período, tá bom? Olha lá, né? Vai ser minha massa vezes 4 vezes π ao quadrado, vezes a frequência ao quadrado, raio ao quadrado, dividido pelo raio ao quadrado. Não fiz conta pelo raio só, né? Não é o raio ao quadrado. Corta esse quadrado com o raio, minha tração vai ser igual a massa. Opa! Deixa eu tirar isso aqui daqui. Aí. Minha massa vezes 4, π ao quadrado é 10, vezes a frequência ao quadrado, que é 1 ao quadrado, e a minha massa aqui, que a gente viu lá, é igual a, vamos ver quanto que é, acho que é 1, né? 1 quilo. Então, minha tração aqui vai ser 1. Então, minha tração vai ser 4 vezes 10, que é igual a 40 newtons. Então, o que a gente tem que tirar desse exercício aqui? Lembrar desse conceito aqui, né, de velocidade angular, 2π sobre o período, 2πf, que é algo que a gente já viu, tá? Mas que a ideia que eu quero que você veja que é simplesmente você achar a força centrípeta. Uma outra situação que eu tenho, as outras 4 situações que eu falei,
está aqui diante dessas apresentações, onde vai usar o conceito de força centrípeta. E a gente vai fazer um exercício de cada um deles, tá? Primeira situação, quando a Lua movimenta-se em órbita circular, a força que faz com que ela a Lua dessa volta na Terra faz o papel de força centrípeta, ok? Então aqui é uma situação que pode ocorrer. Outra situação é aqui nessa parte número 3, que a gente chama de pêndulo cônico. Tá? No caso de pêndulo cônico, eu vou ter a ação da força centrípeta. E aqui, como eu tenho o peso, que é aqui, ó, o peso aqui, eu tenho a tração no fio, e aí a minha resultante vai ser a decomposição das forças, vai ter para o centro. Então ela vai fazer o papel, essa força aqui vai fazer o papel de força centrípeta. E essa força centrípeta no pêndulo. Então a gente vai fazer um exercício de pêndulo. Tem aqui no quarto caso, no caso de um carro fazer uma curva, né? No carro, quando faz a curva aqui, ó, você tem aqui a força peso do carro, a força normal que o chão aplica, elas se anulam, né? E eu tenho a ação da força centrípeta que faz com que o carro consiga fazer a curva. Força centrípeta, aceleração centrípeta. E tem aqui a situação de um looping feito com um carrinho de montanha-russa, quando ele está lá em cima. Tá vendo que ele faz essa curva aqui, ó? Eu tenho essa curva aqui, né? E nesse ponto que o carrinho passa lá em cima, eu tenho a ação da força peso e da força normal. E essa aqui seria a minha resultante, a ação dessas duas forças. Então a resultante vai ser a soma da força peso mais a força normal. E como está para o centro, ela faz o papel, essa resultante, de uma força centrípeta, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Que aceleração? Aceleração centrípeta. Sempre assim. Vamos exercitar isso aqui? Então vamos lá. Eu tenho aqui um primeiro exercício que envolve um exemplo daquele caso da tração nos fios. Então vamos ler o exercício aqui. Considere um corpo de massa igual a 2 kg. Massa igual, dados do problema, igual a 2 kg. Preso a um fio inextensível e de massa desprezível de 1 metro de comprimento. Então, o comprimento do raio, como faz uma circunferência, o fio representa o meu raio. Comprimento, que efetua o movimento circular segundo a vertical. Quando o corpo passa pelo ponto A, nessa figura aqui, quando esse corpo passa no ponto A, sua velocidade V, que ela é tangente, sua velocidade V, a velocidade V é igual a 5 metros por segundo. Ele quer que determine a tração do fio. Ok? Então, quando ele está lá no ponto A, eu tenho qual a ação que eu vou ter? Vou ter a força peso. Por que eu sei que tem a força peso? Por ser vertical. Ele fala lá, ó, circular segundo a vertical. Então eu tenho a força peso do corpo, porque deu a massa, a força peso, e como é um fio, eu tenho a força de tração. Então é colocar as forças de tração. Como a resultante aqui está para o centro, é a soma dessas duas forças, ela faz o papel da força centrípeta. Então minha resultante é uma resultante centrípeta, ok? E é a soma das duas forças, que é a força de tração mais a força peso. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, ok? Ele quer a tração mais peso é massa vezes a aceleração da gravidade, e vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, que é a aceleração centrípeta. Então, minha tração vai ser igual a massa vezes V ao quadrado sobre o raio, menos mg. Então, é só substituir os dados. Se quiser colocar a massa em evidência, para ficar mais fácil, sem problema. Massa igual a 2, velocidade igual a 5, ao quadrado, dá 25,
dividido por raio, que é 1, menos 2 vezes G igual a 10. Então vai ser 50 menos 20, ok? Tração igual a 50 menos 20, que é igual a 30 newtons. Que tração é essa? É a tração no ponto A. Lembrando que aqui, naquele, diferente daquele exercício que a gente fez lá no início, estava numa mesa, né? Estava horizontal, então não tinha movimento. Como aqui está na vertical, eu tenho ação dessa força-peso que eu não tinha naquele outro. Ok? Bora! Aqui é aquele exercício daquela situação onde você está no movimento de um carro, tá? Então, um automóvel de massa igual a 600 quilos, massa do automóvel igual a 600 quilos, percorre um trecho de estrada, conforme indicado na figura. Então, aqui vai ter uma lombadinha. Ao passar no ponto A, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto A, sua velocidade é de 20 metros por segundo, dados 20 metros por segundo. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, dados do problema. Determine a intensidade da força que a estrada exerce sobre o carro no ponto A. A força que a estrada exerce sobre o ponto A é, quando o carro estiver aqui, ó, nesse ponto aqui, deixa eu apagar isso aqui, é a força normal que o chão aplica no automóvel. Então, ele quer calcular a força normal. Qual outra força que eu tenho? Eu tenho a força-peso. A força-peso. Então, a minha resultante, como tem uma curva, é uma resultante centrípeta. A minha resultante vai ser igual a o peso menos a normal. Por que peso menos a normal e não normal menos o peso? Porque se a normal fosse maior que o peso, ele voaria, ok? Isso aqui é igual como é resultante, segundo a lei de Newton, tá? Segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Porque a aceleração tem curva, aceleração centrípeta, ok? Então, a minha normal, que é o que ele quer, vai ser igual a quem? Ao peso, mg, menos massa vezes aceleração centrípeta. Então, a minha força normal vai ser igual a massa m vezes g, 600 vezes 10, que é 6.000, menos a massa, que é 600, vezes v ao quadrado, que é 20 ao quadrado, dividido pelo raio, e aqui o raio ele fornece aqui, ó, na figura. Presta atenção, porque às vezes a gente esquece de não estar no dado do exercício, mas está na figura. Dividido por 200, certo? Vou cortar esse zero aqui com esse zero e esse quadrado com esse 20. Então ficou que a normal vai ser igual a 6.000 menos 60 vezes 20. 60 vezes 20 é igual a 1.200. Então minha normal é igual a 4.800 newtons. Ok? Fechou? Então percebe que nesse exercício aqui, a gente tem sempre a situação que a gente vai cair é no massa vezes aceleração. Espera que a minha bateria está acabando. Aí. Eu sempre vou ter a situação de massa vezes aceleração centrípeta segundo a lei de Newton na resultante. Quando que isso ocorre? Quando eu tenho um movimento circular. Ok? Globo da Morte. O Globo da Morte é um outro exercício clássico. Tá? Já deixei até a figurinha aqui desenhada na resolução. O Globo da Morte é uma tração circense, de circo. O motociclista deve imprimir uma certa velocidade à moto para que ela não despenque ao fazer o percurso na parte superior, ou seja, quando ele está aqui nesse ponto A, nessa figura que ocorre. Supondo que o globo tenha 4,9 metros de raio, então raio igual 4,9 metros, e que G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a menor velocidade, isso aqui é importante, ó, estou grifando, da moto para que ela passe pela parte superior no bloco, quando ela está aqui em cima. Então aqui a gente coloca a força, né, na moto quando está lá em cima no ponto A, eu tenho aqui a força peso e a força
normal porque eu tenho chão, ok? Então aqui está a minha força-peso da moto e a minha força normal no bloco A, ok? Então eu tenho que a minha resultante centrípeta, ou força centrípeta, você pode chamar como você quiser, vai ser a força-peso mais a força normal, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, ok? Como ele quer a menor velocidade para não cair, aqui, lembra que nesse ponto aqui é o chão, a menor velocidade é quando a minha normal tende a zero, ok? Para saber a menor velocidade que ela tem que ter para não cair. Por isso que eu grifei aqui menor velocidade. E aí eu vou ter mg igual massa vezes aceleração centrípeta. Corto massa com massa, G é igual a aceleração centrípeta. Então G é igual V ao quadrado sobre o raio, que é a aceleração centrípeta. Então V é igual, passo o R multiplicando, é a raiz quadrada de G vezes R, ou de RG. Pronto. Só colocar os dados do problema. Velocidade é igual raiz quadrada, G igual a 10, 4,9, vai dar 49, velocidade igual a 7 metros por segundo. Essa é a menor velocidade que ela tem que ter para você não cair, quando a moto não cair no globo da morte. Tá bom? Vamos lá? Ó, esse é um exercício de carro fazendo curva, tá? E ele fala assim que um carro deve fazer uma curva de um raio de 100 metros. Tá aqui o raio, 100 metros. Numa pista plana e horizontal, com velocidade constante igual a 72 quilômetros por hora. O raio é 100 metros. Lembrando que a velocidade, que é igual a 72 quilômetros por hora, e aqui está em metros, quilômetros e metros. Eu tenho que tomar esse cuidado. Então aqui vai dar 20 metros por segundo. Professor, como que faz isso? Eu não gosto, alguns falam que é só dividir por 3,6, tá? Pode fazer, mas eu não gosto de ficar decorando, né? Você põe aqui, ó, 72 quilômetros. Em uma hora, eu quero que fique metros por segundo. Então, eu quero que em cima fique metro. Então, eu tenho aqui embaixo 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Eu cancelo quilômetro com quilômetro, já deixei metros lá em cima. E que uma hora, vou pôr em cima, é igual a 3.600 segundos. Ok? Corto hora com hora. Então, ficou velocidade é igual a 72, que multiplica 1.000, dividido por 3.600. O quê? Metros por segundo, que foi o que sobrou aqui. Fazendo essa conta aqui, vai dar 20 metros por segundo, tá? Corta esses dois zeros, 72 dividido por 36 dá 2 vezes 10, 20 metros por segundo, tá bom? Só para dar uma lembrada, porque existem alguns números que são clássicos, ok? Então, velocidade, admitindo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer calcular item A. Qual o coeficiente de atrito para que o carro não saia da pista? Ele quer o coeficiente de atrito para que o carro não saia da pista. Quando a gente fala em coeficiente de atrito, esse coeficiente de atrito ele é associado a normal, né? Porque a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Lembra que a força normal sempre está associado ao piso, tá ok? Colocando as forças, a gente tem que eu tenho a normal, o peso e a força de atrito que faz com que ele segure. Então, essas duas forças vão se cancelar. Eu tenho essa força de atrito aqui. Então, essa minha força de atrito, ela é a minha resultante centrípeta. Minha resultante centrípeta, que é igual a massa vezes aceleração centrípeta, porque eu tenho curva, ok? Força de atrito, coeficiente de atrito, vezes a normal, é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, ok? Como
Minha normal aqui cancelou com o peso. Eu sei que a minha normal é igual a força-peso, que é igual mg, que é igual a... Ele deu a massa. Não. Então vai ser 10m. 10 vezes a massa. Não se preocupa com isso. Então, em vez de eu escrever aqui força normal, aqui, ó, eu vou escrever 10 vezes m. Cuidado para não falar que é 10 metros. Então, coeficiente de atrito, 10 vezes a massa. É igual a massa vezes a minha velocidade ao quadrado sobre o raio. Percebe que ele não depende da massa, né? Para calcular esse coeficiente de atrito. Então, meu coeficiente de atrito vai ser igual a v ao quadrado sobre 10 vezes o raio. Como minha velocidade é igual a 20, 20 vezes 20, que é 20 ao quadrado, dividido por 10 vezes o raio, que é 100 metros. Vou cancelar esses dois zeros aqui, com isso aqui, vai ser 4 sobre 10. Então, meu coeficiente de atrito é igual a 0,4. Ok? Muito bem, esse foi o item A. O item B, ele pede a que ângulo θ se deve elevar o leito da pista para que o carro possa fazer a mesma curva com velocidade constante de 144 km por hora, independente do atrito. Opa, exercício bom esse aí, hein? Esse aí é complicadinho. Vamos lá, item B. Então, na verdade, o que ele quer? É quando eu tenho a pista aqui, e aí ele quer saber qual a inclinação daqui, aqui vai estar o carro, né? Vamos pôr uma bolinha aqui para identificar o carro. Ó, esse aqui é o carro, ok? O carro passando. Ele quer saber qual é o ângulo θ que eu vou erguer a pista para que esse carro independe do atrito para você fazer a curva. De novo, colocar as forças. Então, eu tenho aqui a força peso. Tenho aqui, vamos colocar em verde aqui, a força normal, que ela é perpendicular, tem a força normal. Força normal. E aí, eu faço a decomposição da força. Decomposição da força. Vou ter aqui a minha força para dentro, que a gente vai chamar da força centrípeta, porque vai fazer uma curva. Força centrípeta, ok? Lembrando que aqui, na curva, até aqui é o meu raio, né? Raio, ok? Eu tenho aqui o corpo, vamos ver se consegue enxergar. A força peso. A força peso. É igual aquele plano inclinado, tá? Eu vou ter aqui a força centrípeta, porém eu tenho meu plano aqui meu ângulo θ. Aí você vai ver que por semelhança de triângulos, aqui ó, esse ângulo aqui, esse aqui é θ, esse ângulo aqui como é 90 graus, eu tenho aqui o θ aqui, ó. Dentro desse θ, eu vou ter força-peso, força de tração, força de centrípeta, que tração aqui, força-peso, aqui o ângulo θ, porque eu tenho assim, né, ó, que é aquele desenho, esse desenho aqui. Então, minha tangente de θ vai ser cateto oposto, que é a força centrípeta, dividido pela força-peso. A força centrípeta é igual a força-peso vezes a tangente de θ.
Então, a tangente de θ, opa, posso deixar assim, já não preciso nem fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho tangente de θ, força centrípeta, massa, vezes v ao quadrado, sobre o raio, vezes m, g, corto massa com massa, v ao quadrado, sobre, aqui uma peso, é raio, né? Sobre o raio, vezes g. Velocidade, 20. 20 ao quadrado, raio, é igual a 100, né? 100 ou 200, vamos ver lá. 100. Raio igual a 100 vezes 10. Então, aqui vai dar 400 dividido por 100 vezes 10. Corta esses dois zeros, esses dois zeros. 0,4. Tangente de θ é igual a 0,4. E para aqui? Porque tem aqui, você pode falar que θ é igual arco tangente de 0,4. É uma forma, você não viu isso ainda, mas muitas vezes ele pode fornecer para você o valor da tangente, tá? Mas aqui ele não forneceu. Mas eu quero que você tenha ideia do que pode... Ah, não, ele colocou velocidade 144 km por hora, não é 20. Caramba, 144 km por hora, não é 20 aqui, ó. 144, ele falou lá a velocidade, 144 km por hora. Vou dividir por 3,6. 144 por 3,6. É só jogar o valor aqui. Ó. Jogou o valor aqui, você tem tangente de θ. Se eu não me engano, aqui vai dar 1,6 pelas contas que eu fiz, e o θ vai ser aproximadamente igual 58 graus. Tá? Qual o ângulo que dá 1,6? Tá? Vai dar aproximadamente 58 graus. Tá bom? Bem, agora falta o último caso, que é o exercício do pêndulo cônico. Tá ok? E pêndulo cônico de comprimento 0,5 metros. Realiza um movimento circular num plano horizontal. A massa do corpo igual a 2 quilos, G 10 metros por segundo ao quadrado, sendo seno de 60 graus igual a 0,8. Quando ele fornece isso, provavelmente é decomposição de força, tá? É bom você ter isso em mente. 0,5. Determine, item A. Item A, ele quer a intensidade de tração da força de tração no fio, que é o T. Então, primeira coisa que a gente faz, colocar as forças. Eu tenho uma força de tração aqui, T, e tenho uma força peso, que são as forças que faz parte do problema, força peso. Vou decompor a força de tração, que aqui dá o ângulo, né, de 60 graus. Então, decompondo a força de tração, eu tenho T de X aqui e T de Y aqui. Aqui vale 30 graus. Vou fazer amarelinho aqui, a gente pinta aqui. Aqui é 30 graus e aqui é 60 graus. 60 graus, tá? Tenho T de X e T de Y, onde T de Y, deixa eu fazer em vermelho aqui, T de Y é igual a força peso, ok? A força peso. T de Y, se eu calcular T de Y aqui, em relação à força de tração, eu tenho aqui o cosseno de 60 graus, né? Cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa T. Então, T de Y em função de T é igual a T cosseno de 60 graus. Então, T, que multiplica cosseno de 60 graus, é igual a força-peso. Então, minha força de tração vai ser igual a força-peso, que é mg, dividido pelo cosseno de 60 graus. mg, a massa é 2, g é 10, e aqui é 0,5. Então, minha força de tração T, que é o que ele pediu
No item A, é 20 dividido por meio, que vai ser igual a 40 newtons. Ok? E o item B, ele quer a velocidade do corpo. Velocidade do corpo. Vamos fazer em pretinho. Na velocidade do corpo, que agora, aqui, tudo isso aqui foi na vertical. Agora a gente vai na horizontal. E aí, na horizontal, eu tenho o meu T de X. E aqui, meu T de X, quando eu cancelo as forças, ele faz o papel da minha resultante centrípeta. Então, T de X é minha resultante centrípeta, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Ok? Meu T de X, olhando lá a figura, vai ser o seno. A gente vai ter que usar o seno de 60 graus. É cateto oposto. Vamos lá aqui, ó. Eu tenho aqui... Deixa eu pegar a minha aqui, ó. Aqui é o T de X, cateto oposto a 60, pela hipotenusa. Tá bom? Então vai ser cateto oposto pela hipotenusa, vai ser T de X sobre T. Então T de X é igual a T que multiplica seno de 60 graus. Ok? Feito isso, eu tenho que minha tração vezes seno de 60 graus é minha resultante centrípeta igual a massa vezes V ao quadrado sobre o raio. Minha tração eu tenho, vamos colocar os valores aqui, 40 vezes seno de 60 vai dar 0,8, vezes o raio, que é igual a quanto esse raio aqui? Raio, vamos ver onde está esse raio aqui. 0,5 metros, 0,5, dividido pela massa, que é igual a 2. 2 é igual ao meu V ao quadrado. Fazendo as contas, 0,8 vezes 0,5, 8 vezes 5, 40, dá 0,40, 0,4, né? Vezes 40 dá 4, dá 16, dividido por 2, minha velocidade é igual a velocidade ao quadrado. Minha velocidade, raiz quadrada de 8, é 4 vezes... raiz quadrada de 4 vezes 2, que é igual a 2 raiz de 2. Como raiz de 2 é aproximadamente 1,4, vai dar aproximadamente 2,8 metros por segundo. Ok? Então, a gente que tem os exercícios, 4, 5 casos que a gente fez. Acho que não sei se foi muito rápido, mas qualquer dúvida você pergunta lá para mim, ou na aula de hoje a gente faz, beleza? Valeu, um abraço!